No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o caso de uma paciente que me procurou essa semana no meu consultório porque ela estava buscando tratamento para fibroses, já tinha feito mais de 30 sessões de diversos tratamentos para melhorar, mas não estava vendo resposta. Então, se você quiser entender o que aconteceu com essa paciente, por que ela não estava vendo resultado no tratamento, não deixe de assistir. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP. Eu sou Juliana Oliveira, sou fisioterapeuta e nutricionista aqui em Belo Horizonte. Se você tiver mais interesse e quiser saber mais sobre o meu trabalho, aqui embaixo na descrição do vídeo você tem mais informações. Hoje eu trouxe para vocês o caso que eu atendi aqui no meu consultório essa semana. Essa paciente, ela fez uma cirurgia de lipoaspiração, já tinha 4 meses e estava apresentando então essas irregularidades, né, aí no abdômen, estava muito incomodada com isso. E ela estava então fazendo diversos tratamentos, né? Já tinha feito mais de 30 sessões de tratamentos diferentes para melhorar a fibrose, porque ela acreditava que realmente era uma fibrose que estava acontecendo ali, que estava gerando esse aspecto inestético. E quando eu fui avaliar realmente, né, na hora que ela tirou, se despiu, eu realmente até acreditei que fosse fibroses mesmo. Porém, na hora que eu fiz os testes funcionais, né, para ver se tinha aderência, se tinha, né, alguma alteração que caracterizasse a fibrose, eu vi que não havia. E isso é muito importante, gente. Mais na frente esse vídeo eu vou mostrar para vocês como que você pode fazer aí, né, para poder ver se realmente o que você tem é fibrose ou pode ser outra coisa. Como, por exemplo, no caso dela, o que ela estava apresentando nessa região era flacidez de pele. Então, é claro que os tratamentos que ela estava realizando não iam resolver o problema, porque a fibrose a gente vai ter um tipo de conduta terapêutica, que é para poder diminuir, né, a deposição de colágeno, para inibir, para organizar o tecido. Enquanto que o tratamento de flacidez de pele vai por outro caminho oposto, que é exatamente o estímulo da produção de colágeno. Então não tinha como ela realmente ter resultado fazendo tratamentos para fibrose, sendo que o que ela precisava tratar era a flacidez. É muito interessante isso porque às vezes tem casos de pessoas que não têm, né, nenhuma alteração estética, mas apresentam fibroses, como o caso dessa paciente que eu mostrei nesse outro vídeo aqui, e casos de pessoas que às vezes têm todo o acometimento estético, né, que pode levar a crer que seja uma fibrose e na verdade não ser. Então, realmente a gente tem que entender, né, tem que saber distinguir essas diferenças, e isso já eu vou mostrar para vocês. Mas olha que interessante também, gente, essa paciente, na hora que eu fui perguntar, né, sobre a parte nutricional, porque eu sempre avalio as duas coisas, ela me falou que estava tendo muita queda de cabelo desde a época da cirurgia, né? Tava também com as unhas fracas e o intestino muito irregular, mesmo tomando suplementação para poder ajudar, né, no crescimento do cabelo, para diminuir a queda. Então ela também estava com essa queixa. E ela trouxe para mim os exames de sangue. Olha para vocês verem que interessante. Nos exames de sangue dela, gente, ela estava com deficiência de ferro, de saturação de transferrina muito baixa, o que quer dizer pra gente, porque é o seguinte, o ferro ele é um mineral muito importante para levar oxigênio para os nossos tecidos. Então, se a gente tem uma diminuição desse oxigênio, o que vai acontecer? Realmente, às vezes vai ter uma queda maior de cabelo, a gente não vai ter uma cicatrização tão boa, porque falta oxigenação ali naqueles tecidos. Então, o ferro, ele é um mineral muito importante para isso. Além disso, ela também tinha deficiência de vitamina C, estava muito baixa a vitamina C dela, o zinco dela muito baixo e, ao mesmo tempo, ela tinha também excesso de cobre. E olha que interessante, gente, o suplemento que ela estava usando, né, que ela comprou na internet, tinha cobre na composição. Então, olha para vocês verem, às vezes a gente acha que o suplemento, né, que serve para pele, unha, cabelos, vai ser muito bom para o nosso organismo. Mas no caso dela, não estava sendo. Por quê? Porque ela já estava com excesso de cobre e quando eu falo para vocês, gente, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, tanto da falta quanto do excesso, porque os nutrientes, eles interagem entre si. Então, por exemplo, o excesso de cobre atrapalha o zinco e atrapalha a vitamina C. E olha bem
quais os nutrientes que ela estava com deficiência. Então, ela não precisa tomar um suplemento que tenha cobre, entendem, gente? Ela precisa de suplementos que vão atuar no que ela precisa. Então, ela precisa de vitamina C, ela precisa de zinco, mas de cobre não. Então, não adianta ela tomar um suplemento que tenha cobre, por exemplo, que tenha esses outros nutrientes, mas que ele está atrapalhando a função dos outros. Então, gente, é muito importante isso, entender esse aspecto todo, né? Por isso que eu falo assim que tem muitas pessoas que usam vários tipos de suplemento, assim, por conta própria mesmo, sem saber como que está a saúde de fato. Então, isso é muito importante. E não ia adiantar também, gente, a gente começar a fazer, por exemplo, um tratamento específico para flacidez nela, vamos supor uma radiofrequência, né? Alguma coisa que possa induzir, ajudar na produção de colágeno, porque esses minerais também são muito importantes na formação de um colágeno de boa qualidade. Então, se eles estão em deficiência, provavelmente a resposta dela, né, para o tratamento também não seria tão boa. Então, o que a gente vai fazer a partir disso? Primeiro, nós vamos organizar toda essa parte nutricional, vou fazer a modulação intestinal com ela, porque não adianta também. Vocês podem perceber, gente, olha a unha dessa paciente. Ela cheia das ondulaçõezinhas, tá vendo que tem umas ondulações? Essas ondulações não significa que está às vezes havendo pouca absorção de nutrientes. Então, enquanto a gente não melhora o intestino, né, a função intestinal, também não adianta, porque de repente a gente está ali usando vários suplementos e eles não vão ser bem absorvidos pelo nosso intestino. Então, a primeira coisa é melhorar o intestino dessa paciente e entrar com a suplementação para o que ela precisa. Então, não adianta a gente tomar suplementos a Deus dará sem saber realmente o que a gente precisa para o nosso corpo, certo? Aí, a partir disso, né, com essa melhora desses nutrientes, é que nós vamos começar a fazer o tratamento, né, de radiofrequência para poder ter um melhor estímulo de colágeno e assim ela conseguir ter uma produção eficiente e ver melhores resultados com o tratamento. Agora, como eu prometi, eu vou mostrar para vocês como que você vai identificar se o que você tem aí, por exemplo, né, se você tiver aí com fibrose, sem saber se é fibrose, se pode ser uma flacidez, como que você pode identificar isso? Então, gente, uma coisa é totalmente diferente da outra. A fibrose se trata de um excesso de deposição de tecido cicatricial, né, que pode ocorrer ali depois da cirurgia plástica, e muitas vezes ela vem associada com aderências, ou seja, a mobilidade ali no tecido ela fica diminuída. Então, por exemplo, quando você tem fibrose, raramente você vai conseguir fazer essa pregazinha que eu tô fazendo no abdômen, que é dessa paciente, né, que apresenta flacidez de pele. Porque a aderência ali, né, o excesso de tecido cicatricial, ele não permite que você consiga fazer isso com tanta facilidade. E também, quando você faz, por exemplo, a extensão do tronco para trás, né, alongando aqui a linha abdominal, a gente tem, por exemplo, na fibrose, ela vai ficar mais aparente, né? Então você vê ali mais irregularidades, né? Você vê que ela fica bem mais aparente em relação à flacidez que não, que geralmente quando você alonga, estica essa região, você vai ver que vai diminuir o aspecto. As pessoas normalmente relatam também quando tem a fibrose, né? Ao fazer esse movimento, sentem um ardor, sentem uma rigidez, sentem uma resistência a fazer o movimento. E no caso da flacidez, não, você vai fazer tranquilamente, não vai sentir resistência nenhuma do tecido, certo? Então são formas da gente entender até para buscar um tratamento mais certo, né, mais assertivo ali para o que você tem e não ficar gastando tanto dinheiro às vezes com tratamentos que não estão indo, né, em direção àquilo que você precisa, certo? Bom, gente, eu espero ter ajudado nesse vídeo. Se você gostou, compartilhe, né, leve essa informação para mais pessoas que às vezes estão aí cheio de dúvidas em relação ao pós-operatório ou até mesmo com muita queda de cabelo depois da cirurgia e às vezes tomando um monte de suplementação sem saber se aquilo realmente está sendo bom ou não. Então não deixe de compartilhar e qualquer dúvida, né, se você ainda quer perguntar sobre alguma coisa mais específica, deixe aqui no comentário que eu vou lendo e vou fazendo novos vídeos para responder, tá bem? Um beijo grande, até o próximo, tchau!